Queridos, vamos passar o ministério da palavra. Por favor, abra sua Bíblia, rapidinho. No Salmo de Davi, Salmo de número 51. Salmo de Davi, Salmo de número 51. Nós vamos ler alguns versículos. Glória a Deus. Olha para esse irmão tão cheiroso que Jesus colocou aí do seu lado. Hoje é Santa Ceia. Ele veio com o melhor perfume dele, irmão. Passou o melhor perfume para vir para o culto. Olha para essa pessoa e fala assim: Jesus quer falar com você? Então abra seu coração. Salmo 51. Gente, eu quero só dar um aviso antes da gente ir para a palavra. Todos os anos, isso já tem uns... Esse é o 4º ano que o Senhor nos direciona a uma palavra profética para o ano. Todos os anos a gente entra em oração por volta do período do aniversário da igreja, que já é mês que vem, que é dia 22 de novembro. E a gente ora pedindo ao Senhor que nos dê um direcionamento profético para o ano que está por vir. Porque o direcionamento de Deus, o direcionamento profético de Deus, ele sempre dá antes. A gente brinca dizendo que o profeta, ele veste roupa de inverno no verão, e quando é verão ele está colocando casaco. Então ele sempre está antecipando a estação, pedindo a Deus que revele o que está por acontecer. Quando foi no 6º ano da igreja Pão da Vida, o Senhor nos deu o primeiro direcionamento profético. O Senhor disse para a gente que seria o ano da restauração. Foi aquele tema onde a gente colocou as camisetas com o tema Seja Forte, Corajoso. E o tema profético do ano foi Ano da Restauração. Foi nesse ano onde a gente viu a mão de Deus restaurando pessoas como a gente nunca viu na história dessa igreja. Eu não sei nem precisar para vocês quantos casamentos, famílias, empresas foram restauradas. No 7º ano da igreja, a gente lançou o ano profético das promessas. E a gente disse que haveriam promessas de Deus que se cumpririam naquele ano. E muitos irmãos que tinham promessas de 20 anos que estavam lá, criando barba, lá no fundo do baú, promessas engavetadas, Deus cumpriu naquele ano. Quando foi esse ano, o Senhor nos direcionou, estamos no ano da aliança. Alguns irmãos veem aquela camisetazinha roxa, Deus de aliança é o tema desse ano. Segura na mão da pessoa que está do seu lado e fala assim: o teu Deus é o Deus de aliança. E nesse tema aliança, a gente falou de um Deus que Ele quer compromisso da gente. É um Deus que não aceita que a gente fique de namoro com Ele, Ele quer aliança. Ele quer relacionamento muito mais do que sério. Ele quer casar com a gente. Ele quer uma noiva. E aí a gente lançou esse tema profético para esse ano. E não é hoje que nós iremos revelar o tema profético. É na quarta-feira profética agora, na próxima quarta-feira. Você pode dar uma glória a Deus? Esse tema foi buscado em jejum e oração, irmão. A gente sempre faz isso. Então, alguns irmãos já sabem. Os que já sabem, não contem para os outros. Aos que querem saber, antes de quarta-feira, ore para Deus revelar. Tá certo? Então na quarta-feira a gente vai lançar o tema profético do ano de 2025. Mas eu já digo para você, rapaz, Deus vai fazer tanta coisa na vida de vocês nem imaginam. Eu creio nisso. Salmo de número 51. Quem achou, diga amém. Eu quero ser rápido, a gente já passou um pouquinho da hora. Salmo 51, verso de número 1. A minha Bíblia aqui é a Nova Almeida atualizada. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos. De maneira, Senhor, que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos. Muito obrigado por esse momento tão especial, Jesus. Muito obrigado por essa tarde de ceia. Eu oro para que essa palavra fale ao nosso coração e nos dê, Senhor Jesus, uma profunda consciência de nossos pecados. Mas muito mais do que uma profunda consciência de nossos pecados, que essa palavra gere em nós uma profunda convicção do teu perdão na nossa vida. Pai, que essa palavra seja rema, seja revelada para a nossa vida, que o Senhor possa falar conosco de maneira específica, patenteada e exclusiva. Fala conosco, Jesus. A igreja diz amém. Queridos, essa palavra falou muito forte comigo hoje. Estava orando ao Senhor, pedindo um direcionamento para Ele sobre o que ministrar na Santa Ceia. A gente já tem muitos estudos sobre Santa Ceia, o pastor Chico sempre reitera, mas eu quero falar para vocês desse Salmo 51 e como ele se aplica dentro do tema da ceia. Eu não posso esquecer que a mesa hoje está linda, né? Tinha Elisângela, parabéns, vocês capricharam hoje. Tá bonita ou não tá, igreja? Rapaz, hoje elas capricharam de verdade. Deus abençoe a vida de vocês. Gente, Salmo 51. O salmo que Davi compôs no momento mais difícil de sua vida. O momento mais difícil da vida de Davi não foi quando ele derrubou Golias, não foi quando ele enfrentou o urso, quando enfrentou o leão, quando ele fugiu de Saul e se escondeu nas cavernas de Adulão. No momento em que ele vai para a Filistia e fica como refém dos filisteus, o momento mais difícil da vida de Davi foi quando ele escreve o Salmo 51. No Salmo 51 foi quando Davi deu um vacilo. Essa história está narrada no segundo livro de Samuel. Se você quiser depois ler, para você saber em que circunstância ele escreveu. Segundo Samuel 12. Davi, depois de ser rei, depois de ganhar tudo, depois de já ser honrado, ser respeitado, em um dado momento em que os reis iam à batalha, Davi ficou em Jerusalém. Jerusalém já havia sido conquistada, Deus já tinha abençoado e honrado Davi. Mas em um momento em que ele não foi para o fronte de batalha, ele comete um pecado de adultério com Batseba. Ele estava no seu palácio, foi para a varanda do palácio, viu uma mulher tomando banho, achou bonita, disse: traga ela para mim. Ele teve relações, a mulher era casada, ele chama o marido para voltar do fronte da guerra, manda o marido ir para casa, o marido não vai para casa, e Davi diz: o que é que eu vou fazer? A mulher engravidou. Ele, para encobrir o pecado dele, faz uma carta, sela a carta, e nessa carta estava escrito o seguinte: que o general de guerra deveria pegar esse soldado, que o nome dele era Urias, colocar ele no fronte de batalha e recuar o exército. Bota todo mundo lá. Quando Urias estiver batalhando, recua o exército e deixa ele morrer lá. E foi exatamente o que aconteceu. Urias leva a carta, entrega a Joabe. Urias morre no fronte da batalha. E Davi, para ficar bem, disse: eu vou assumir a mulher, vou pegar a mulher dele para mim, e aí eu vou ficar bem. Eu não vou deixar a viúva desamparada, vou ficar com essa viúva, vou ser honrado e o pecado vai ser escondido. Só que no segundo livro de Samuel, capítulo 12, Deus levanta Natã, que era um profeta. E o profeta Natã chega para confrontar Davi do pecado dele. Não sei se vocês lembram da história. Natã disse que tinha um homem muito rico, que tendo muitas ovelhas, foi buscar a ovelha de um servo que só tinha uma para matar e fazer uma festa. Aí Davi diz: esse homem é muito mau. Como é que ele pode, tendo tantas ovelhas, vai sacrificar o do outro? Mande matar. Aí Natã diz assim: esse homem é você, rei. Davi toma um susto. Ele diz: Senhor, miserável homem que sou, meu pecado é grande demais. Logo após isso, Davi se refugia, se afasta do palácio, tira as roupas reais, passa 7 dias de jejum, sem beber,
sem comer, longe de todo mundo. Bota um pano de saco, coloca cinza sobre a testa e vai jejuar. A maioria dos estudiosos diz que foi nessas circunstâncias que Davi compôs o Salmo 51. Quando ele estava lá no arrependimento, quando ele estava lá na humilhação, pedindo a Deus que tivesse misericórdia da vida dele. Antes de eu entrar no Salmo 51, eu só quero mostrar para vocês a diferença entre Davi e Saul. Os dois reis pecaram. Se você já leu o primeiro livro de Samuel, tu sabe que Deus rejeita Saul porque Saul comete pecados. Qual foi os pecados que Saul cometeu? Saul ofereceu sacrifício sem ser sacerdote. Saul desobedeceu uma ordem de liturgia. Trocando em miúdos, para não ficar complicado de entender, Saul era rei, um presidente, e foi querer pregar como se fosse pastor. Esse foi um pecado. Aí quando a gente bota na nossa balança, qual pecado parece mais feio? O de Saul ou o de Davi? O de Davi, né? Saul, ele só fez um sacrifício. Ele pegou o animal, sacrificou no lugar de Samuel e guardou um pouquinho do dinheiro que Deus havia mandado rejeitar. Aí quando a gente olha para Davi, Davi cometeu o adultério, quis encobrir o adultério, premeditou um assassinato, cometeu o homicídio por encomenda e depois quis dar uma de justo. Ele pecou muito mais. Só que Saul, quando ele peca, o que é que ele faz? Ele chega para Samuel e diz: me honra na frente do povo. Saul, quando ele peca, ele diz: não conta para os crentes não, que eu pequei, porque os crentes vão achar que eu estou desviado. Não conta para ninguém não, pelo amor de Deus. Quando Davi peca e é confrontado por Natan, Natan não quer nem saber da opinião do povo. Davi não quer nem saber da opinião do povo, ele vai se refugiar. E nessa circunstância ele encontra o favor de Deus. Esse é o pano para a gente entrar nessa palavra. Se você tiver com a sua Bíblia aberta no Salmo 51, a gente vai abordar somente ele hoje. No Salmo 51 ele começa dizendo o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, ou seja, segundo a tua bondade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Davi sabia que Deus tinha um perdão para ele. Davi cometeu um pecado muito pior do que o de Saul, mas Davi sabia que tinha um Deus que era poderoso para perdoar todos os pecados que ele tinha. Meus amados, muitas vezes a gente acha que o Senhor Jesus morreu pela pessoa que a gente é hoje, mas Jesus não morreu pela pessoa que você é hoje. Jesus morreu pela pessoa que você era. Olha para esse irmão que está aí do seu lado. Olha lá para o sapato dele. Olha para a roupinha dele. Olha por esse cabelo, esse cabelinho dele aí. Ele não está bonito, sim ou não? Irmão, tu não imagina. Há uns anos atrás essa pessoa estava toda desmantelada, meu irmão. Estava ou não estava? Há uns anos atrás, aí você diz: pastor, eu fui crente a minha vida toda, mas agora você vai ser ruim. Jesus não morreu pela pessoa que você é hoje, não. A gente hoje, do pedestal de crente, daqui de cima, bonito, arrumado, a gente pensa: hoje, partidão que Jesus investiu, hein? Eu sou um partidão, Jesus comprou alguém bom de verdade. A gente se esquece de quem a gente era. Jesus não morreu por essa pessoa que está aqui hoje. Ele morreu por aquela que estava lá abandonada no pecado, por aquela que estava afundada na droga, por aquela que estava na bebida, por aquela que estava com crise de depressão, crise de ansiedade, pensamento de suicídio. Quando todo mundo virou as costas e você ficou sozinho, foi por essa pessoa que Jesus morreu. E você só é essa pessoa hoje porque aquela lá de trás aceitou Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Davi tinha consciência que Deus poderia se compadecer dele. O erro da gente é que quando a gente cai em pecado, quando a gente erra, a gente se afasta de Deus, sendo que a gente deveria correr para os braços dele. Não existe pecado tão grande que não possa ser vencido por um perdão maior ainda da parte de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele diz o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde tinha muito pecado, Paulo disse que teve um perdão extraordinário lá. Jesus Cristo, quando ele está ensinando sobre isso,
Ele conta uma história e eu vou trazer essa história para a moeda de hoje. Imagina só. Pastor Gabriel pegou um dinheiro e disse o seguinte: eu fui com o irmão Max, disse: Max, me empreste R$1.000. Max tem, disse: está aqui, pastor. Espero que depois do culto ninguém vá pedir a ele não, irmão, é brincadeira, viu? É só na pregação. Max, me empreste 1.000. Pegue, pastor. Paulo Henrique foi até Max e disse: Max, estou precisando de 1 milhão. Max olhou assim: pegue, Paulo Henrique. Só que quando o Max apertou nós dois, e aí, vamos pagar não? Eu cheguei e falei: Max, estou liso. Casa do pai lá, os homens estão comendo demais, não tem dinheiro não, irmão, me ajuda. Aí Max disse: está perdoado. Paulo Henrique, quando ele apertou, tenho também não, Max. Como é que eu vou? Não tenho como lhe devolver. O dinheiro não deu certo, tal, não funcionou. Me perdoe. Max perdoou. Quem é que vai amar mais ele? Eu, que peguei só 1.000, ou Paulo Henrique, que pegou 1 milhão? Quem? Você vai concordar que quem devia mais e foi perdoado, com certeza vai amar mais quem o perdoou. Essa é a graça da salvação. Quem sabe de onde Deus tirou e aonde Deus colocou, é apaixonado pelo Senhor Jesus. Quando a gente lembra dos nossos pecados, é o seguinte: um exercício que eu faço sempre na minha consciência. Eu nunca me esqueço de onde Deus me tirou, de quem eu era antes. Dá uma cutucada nessa pessoa que está aí do seu lado, nessa pessoa aí, fala assim, ó: lembra de quem você era antes. Aí você fala para essa pessoa: misericórdia. Satanás acusa você do seu passado para dizer que você não é digno. Mas a mesma arma que ele acusa para apontar do seu passado, pega e aponta para ele. Pastor Gabriel, como é que eu faço isso? Inimigo, ele é acusador. Ele sempre vai lhe acusar do pecado que você cometeu lá no seu passado. Só que quando você lembrar do passado, não olha somente para o pecado cometido. Satanás vai dizer: lembra que você caiu, aí está aí hoje querendo tomar Santa Ceia na igreja. Cria vergonha na sua cara. Deixa de ser falso, deixa de ser hipócrita. Só que aí que quando a gente lembra do nosso passado, quando eu lembro dos pecados que eu cometi, quando eu lembro das falhas que eu pratiquei, quando eu lembro dos meus erros, sabe o que é que eu lembro? Eu lembro que Jesus me perdoou, e é por isso que eu estou na presença dele hoje. Paulo escreve a Romanos capítulo 8, verso número 1: porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, olha no fundo do olhinho dele e fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí olha para cá: cuja lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou, me livrou, nos livrou do pecado, da morte, da condenação. Quando tu olhar para o seu passado, pode lembrar dos seus pecados. Agora, por cima do pecado tem uma tinta que Satanás não consegue tirar, que é o sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Davi sabia que ele poderia lavar completamente a iniquidade e purificar do meu pecado. Só ama Jesus quem um dia precisou dele. Só ama Jesus quem precisa dele, meu irmão. Não se surpreenda quando você encontrar um besta por aí e dizer: como é que um caba desse não se entrega a Jesus? É porque na cabeça dele, ele acha que não precisa. Tem aquelas pessoas que é assim, né? Ela é toda autossuficiente, ela não precisa de ninguém, não precisa de nada e tal. Quanto mais perto você está de Jesus, mais você sabe que você precisa dele. Quanto mais longe você está, você acha que aquilo ali não faz diferença nenhuma na sua vida. Quem ama Jesus é quem um dia precisou dele. Precisou dele para tirar das drogas, precisou dele para tirar da bebida, precisou dele para tirar de um quarto de depressão, precisou dele para restaurar um casamento, precisou dele para dar um socorro de enfermidade, precisou dele. Eu precisei de Jesus quando eu nasci. Eu precisei de Jesus antes de eu nascer. Antes de eu nascer eu não era nem para estar aqui. Quando eu nasci com um sopro no coração. Raimunda está aqui, é minha tia, ela vai lembrar disso. Eu nasci com um sopro no coração. E a médica falou para minha mãe, disse que eu ia ter um fôlego curto. E ela disse o seguinte: se ele não ganhar peso, ele vai morrer muito rápido. Eu ganhei demais, mas é a história para outro culto. Jesus estava comigo o tempo todo.
Antes de eu nascer, Ele preservou a minha vida. Quando eu nasci com essa enfermidade, com sopro no coração, eu não podia praticar esporte, eu ia ter um fôlego curto. E sabe o que é que eu faço hoje? Todo o fôlego que eu tenho eu dedico ao Senhor Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Meu irmão, Davi estava dizendo o seguinte: Ele pode me purificar de todo o meu pecado. Verso 3 do Salmo 51. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso aqui é importantíssimo. Conheço as minhas transgressões. Tem crente que acha que ele não peca. É por isso que esses crentes é bom vir para a Santa Ceia da Pão da Vida. Porque aqui o pastor Chico fala direto: Santa Ceia não é para quem não tem pecado. Porque se for para quem não tem pecado, nem o pastor toma. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, cometemos os nossos pecados. Falar um pecado: quando você gritou com a sua esposa, você pecou. Quando a sua esposa ficou com raiva de você essa semana, ela pecou. Sua esposa ficou com raiva de você essa semana? Os maridos levantem a mão assim. Não levanta alto, irmão, pelo amor de Deus, vigia. Não, ela vai ficar com raiva de você agora, no meio do culto. Eu vou matar esse homem. Não pode, irmão, é pecado. Nós cometemos pecados, meu irmão, que às vezes a gente nem percebe. Aqui na Santa Ceia a gente tem um hábito de orar pelos pecados que a gente sabe que cometeu e os pecados que a gente não sabe que cometeu. Às vezes a gente no dia a dia erra, peca sem nem saber. Então aqui nós pedimos perdão: Senhor, nos perdoa pelos pecados voluntários, involuntários, porque a nossa natureza é caída. Davi estava dizendo: eu sei a transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber as minhas falhas. Que se eu não saber as minhas falhas, eu vou achar que eu não preciso do perdão de Deus. Se você não conhecer as suas transgressões, se você não conhecer os seus pecados, se você não conhecer suas falhas, o que é que vai acontecer? Você vai achar que você não precisa do perdão de Deus. E aí você vai se colocar num salto alto. Quando você se colocar nesse salto alto, a primeira pessoa que subiu nesse salto foi Satanás. Quando o orgulho e a soberba tomou de conta do seu coração, e ele disse: eu quero ser mais digno do que o próprio Criador. Está no livro de Isaías capítulo 14, quando ele diz que vai pegar o trono dele e colocar acima do trono de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. É o crente que vive uma vida como se ele não errasse, como se ele não pecasse. Quando nós chegamos aqui na Santa Ceia, nesse momento, todos nós reconhecemos as nossas falhas, lembramos das nossas transgressões e confessamos ao Senhor cada uma delas. Qual é o proceder depois que eu conheço as minhas transgressões, depois que eu sei o meu pecado? A gente sabe que erra contra Deus. Do verso 1 ao verso 6, Davi está confessando o pecado dele. Do verso 1 ao verso 6. A partir do verso número 7, se você quiser abrir na sua Bíblia, senão peço para a galera colocar aqui no telão. Salmo 51 e 7 diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi estava dizendo: eu sei que eu tenho pecado, eu sei que eu tenho falha, mas eu sei que Jesus pode perdoar os meus pecados. Quando Davi escreveu isso aqui, ele acreditava somente na promessa do Messias. Às vezes você está lendo a Bíblia e não sabe, Davi não conheceu Jesus, foi milhares de anos antes, mas Davi já sabia que Deus era poderoso para purificar. No livro do profeta Isaías tem um texto que é o seguinte: Isaías capítulo 1 verso número 18. Se tu pega capítulo 1 de Isaías, outro capítulo para você ler depois do culto, Isaías 1, do verso de número 1 ao verso de número 17, Deus está basicamente dizendo assim: eu odeio quando vocês fazem culto para mim, eu odeio quando vocês cantam, eu odeio quando vocês pregam, eu odeio quando vocês ofertam, porque vocês são hipócritas. Vocês ofertam, cantam, pregam, mas vocês vivem em pecado. Do verso 1 ao verso 17, se tu ler, Deus vai dizer isso para Israel. Aí no verso de número 18, diz assim: vinde e argui-me. Que é isso, pastor Gabriel? Venha e vamos conversar. Eu sei que você tem seus pecados,
Eu sei que você tem suas falhas, mas vamos conversar? Deus tem a solução para os seus pecados. Deus tem resposta para as suas transgressões. Ele diz: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei mais brancos do que a mais alva lã. E ele diz: se você quiser e vir até mim, você vai comer o melhor desta terra. Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado, dá uma chacoalhada na mão dela e fala assim: com Jesus você vai viver o melhor nessa terra, e na outra vida uma coroa de salvação. Isaías estava dizendo basicamente isso, que tem muita gente, tem pecado, a gente sabe disso, mas se você decidir vir até Deus, Ele pode lhe purificar. Ele pode. Davi estava dizendo: purifica-me com ensopo, ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. No verso 8 ele fala: faze-me ouvir júbilo e alegria. Tem um texto aqui, eu quero encerrar a nossa reflexão falando somente sobre esse versículo. Quando Davi ele fala sobre faze-me ouvir voz de júbilo, e no finalzinho do verso 12 ele diz: restitui-me a alegria da salvação. Tem uma coisa que deveria nos bastar, mas muitas vezes a gente, por não pensar, não nos basta. O que, pastor Gabriel? A alegria de ser salvo. Muitas vezes a gente está tão concentrado naquilo que Deus ainda pode nos dar, que a gente se esquece daquilo que Ele já nos deu. Eu sei que Deus tem muita coisa para dar para cada um de vocês. Se você crescer, diz amém. Deus tem muita coisa para dar para cada um de vocês. Milagres em várias áreas de sua vida, transformações extraordinárias. Eu creio nisso, eu vivo isso. Deus tem providência, Deus tem cura, Deus tem milagre, Deus tem transformação. Aquilo que você chora hoje, que você reclama hoje, ainda vai ser um testemunho seu aqui em cima, meu irmão. É sério. Tem muita coisa que você está chorando hoje, que ano que vem você vai estar testemunhando aqui em cima daquilo que Deus fez. Isso não é frase de efeito para lhe encorajar e dizer: eu creio, meu Deus, aleluia. Não é frase de efeito para lhe encorajar. É porque Deus opera assim na nossa vida. Mas às vezes a gente se esquece daquilo que Ele já fez. O que é que Ele já fez, pastor Gabriel? Ele já nos salvou, Ele já nos perdoou. Então, ao invés da gente ficar só pensando: Deus, eu estou precisando daquela providência. Cadê os irmãos que estão precisando de providência de Deus? Todo mundo. Mês de outubro eu já venci, até o dia 10 é a batalha de oração. Estou guerreando já pelo mês de novembro. Todo mundo precisa da providência. Isla está rindo porque é verdade, né, meu amor? Oreis por nós. Nós precisamos disso. Nós precisamos da cura do Senhor. Tem coisa que só Deus cura, que você não vai achar um remédio na farmácia. Mas Davi estava dizendo: eu quero viver a alegria da salvação. Meu irmão, você já é salvo. Você já está salvo. A salvação ela acontece em 3 tempos. A salvação: você foi salvo, você é salvo e você será salvo. A gente está nesse processo de aperfeiçoamento para um dia ser arrebatado em corpo de glória com o Senhor. Quando eu paro para pensar nisso, muitas vezes eu vejo como um crente xoxo eu sou, como eu sou um crente muito capenga, sabe? Quando eu olho para esses textos e quando eu olho para a história do povo de Deus, quando eu olho para a igreja do Senhor, a igreja primitiva, os irmãos que chegavam diante de fogueiras, eles pegavam os crentes, irmão, e jogavam dentro de uma fogueira. E tem uma história que dizia que quando eles jogavam eles aos leões, quando jogavam eles à fogueira, era o momento que eles mais cantavam louvores. E quando o leão estraçalhava o primeiro, e o primeiro começava a agonizar de dor e de agonia, o outro continuava cantando hinos ao Senhor. E até chegar assim por último. Como é que a gente saiu do evangelho que se alegrava somente com a salvação para esse evangelho que a gente tem hoje? Onde se o Senhor não nos conceder aquilo que a gente pede, aquilo que a gente ora, a gente faz bico com Deus e cruza os braços.
tudo o que você precisava, meu irmão. Tudo o que você precisa. Aquilo que você necessitava para não ir para o lago de fogo de enxofre, o Senhor já lhe deu. Ele deu Jesus Cristo. Pastor, o Senhor está querendo que a gente saia cabisbaixo desse culto de Santa Ceia? Esse culto de domingo? Não, meu irmão. Eu estou querendo convidar você para se lembrar que a melhor coisa da vida já tem. Que é o que, pastor Gabriel? O privilégio de ser filho de Deus. Ele já apagou os pecados. Ele já apagou as nossas transgressões. Se Deus não lhe desse mais nada, a gente já estaria morto e satisfeito. Eu não era, meu irmão. Mas pastor, você está dizendo que Ele não vai me dar mais nada? Não estou dizendo que Ele vai lhe dar. Mas se lembre que Ele já lhe deu a alegria da sua salvação. Quando eu fiz a oração inicial hoje, eu orei pedindo a Deus duas coisas. Que Ele nos lembrasse quão pecadores nós éramos, de onde Ele nos tirou, e que a gente fosse grato por isso. Eu quero dizer para vocês o seguinte: Jesus tem perdão para cada um de nós. Não importa o pecado que a gente tenha cometido, se a gente fazer aquilo que Davi fez. Davi premeditou um assassinato, cometeu um adultério, recebeu punição por isso. Foi um baita de um pecadão, irmão. Mas o Senhor chegou para Davi e restituiu a alegria à vida dele, e perdoou a vida dele. E Ele pode fazer isso com cada um de nós. Então quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero convidar o pastor Helenilson e a pastora Kelly, o irmão Wilson e a irmã Maciele, o irmão Pedro e a irmã Ellen, a doutora Mariana, o doutor Anderson. Eles vão ser os casais que vão distribuir a ceia hoje. Enquanto eles vêm para cá e pegam os elementos, por experiência própria, é melhor o homem ir com vinho e a mulher ir com pão. Aliás, a mulher ir com vinho e o homem ir com pão, porque a gente é mais desajeitado, bota os copinhos assim, né? Nesse momento eu quero orar com você. E nessa oração, o que a gente vai fazer? Essa oração vai ser duas partes. Primeiro nós vamos pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas. Quem aqui cometeu uns pecados esse mês de outubro? Levanta assim a mão. Quem ficou de mão baixa? Quando terminar o culto, ore por mim, por favor. Nesse momento a gente vai orar e confessar nossos pecados a Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e abandona, alcançará a misericórdia. Misericórdia é quando Deus lhe diz: está perdoado, está pago, viu? Esqueça essa dívida. Então nós vamos orar agora, porque esse é o momento sobrenatural do culto, que é o momento em que o Espírito Santo ele traz paz ao nosso coração e certeza de perdão. Tem outra doutrina que eu gostaria de ter abordado hoje, que não vai dar tempo, que é o testemunho do Espírito Santo, que é quando o Espírito Santo ele testifica um negócio dentro de você. E o testemunho do Espírito Santo ele testifica que nós somos perdoados. Chega um momento na nossa vida em que o Espírito Santo ele testifica perdão do seu coração, que você olha para o erro, que olha para o pecado, e por mais que Satanás lhe acuse, você diz: eu já sou livre. Então segura na mão dessa pessoa que está do seu lado, fala assim para ela: você é livre em Cristo Jesus. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós vamos orar agora. Eu oro para que nesse momento o Espírito Santo traga à memória as nossas falhas, as nossas culpas, e logo após Ele traga à memória também o sangue de Cristo. Então feche seus olhos, ore comigo, conversa um pouquinho com Jesus agora. Esse talvez seja o momento mais precioso do culto de hoje, o momento em que o Senhor vai lembrar para a gente que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós precisamos de perdão.